Eu gostaria de começar a mensagem hoje dizendo para vocês o seguinte: eu não sei o que você vê quando você olha para o mundo hoje enfocando o aspecto religioso. Mas quando eu olho para o mundo hoje enfocando o aspecto religioso, eu vejo o seguinte: de um lado eu vejo as pessoas. E as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problemas de relacionamentos. Alguns estão vivendo verdadeiras crises espirituais. E essas pessoas estão buscando, né, a cura, a solução para os problemas que enfrentam na sua vida. Agora, por outro lado, em contrapartida, o que é que eu vejo? Eu vejo as igrejas. E as igrejas agora estão se apresentando a essas pessoas como a solução para todos esses problemas, e elas estão oferecendo às pessoas a solução para todos esses problemas da vida. E, infelizmente, meus irmãos, eu digo infelizmente, as igrejas hoje, agindo dessa maneira, elas estão enganando as pessoas em nome da fé. Porque o que as igrejas estão oferecendo, elas não podem oferecer. O que elas estão vendendo para as pessoas não podem ser vendido. As igrejas estão se apresentando, estão oferecendo, estão vendendo o poder do Espírito Santo como a solução, como a cura para todos os males da vida, e infelizmente, agindo assim, elas têm enganado as pessoas em nome da fé. Alguns, quando percebem isso, quando percebem que estão sendo enganados em nome da fé, então alguns agora se revoltam, eles não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de religião, não querem mais saber de igreja nenhuma. Mas infelizmente, meus irmãos, essa é uma minoria, porque a grande maioria continua dia após dia sendo enganados em nome da fé, e quando se encontram com as situações, elas dão tudo o que têm. Dão dinheiro, dão carro, muitos dão casas, dão tudo que têm. E aí, infelizmente, dia após dia estão sendo enganados. E quando eu olho para nós, assim, o nosso povo como um todo, eu acho que a gente expressa muito bem sermos brasileiros, né? Especialmente aquela parte do nosso hino que diz assim, sabe, deitado eternamente em berço esplêndido. Porque a gente olha para isso, para toda essa questão do mundo religioso, e parece que isso nos afeta, parece que nós não temos nada que ver com isso, parece que nós não seremos afetados por isso. Então, nessa noite, eu quero dizer para você assim: se você acha que você não vai ser afetado por isso, então você está redondamente enganado. Porque você e eu já somos afetados por isso por todos os dias da nossa vida. Porque nos dias em que estamos vivendo, que são dias solenes, nesses dias em que estamos vivendo, eu digo a vocês nessa noite que todos nós vamos ser cheios de algum espírito. Ou nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, ou nós já estaremos cheios de outro espírito. E quem diz isso, meus irmãos, não sou eu, mas quem diz isso é a senhora White, inspirada por Deus, aqui nesse livro, O Desejado de Todas as Nações, na página 466. Veja que a senhora White diz, inspirada por Deus: toda alma que recusa entregar-se a Deus acha-se sob domínio de outro poder. Então veja que não tem outra escolha, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Nos dias em que estamos vivendo, ou todos nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, ou todos nós seremos cheios de outro espírito. Por isso, nessa noite, eu gostaria de estudar com vocês sobre uma profecia bíblica que é algo muito aguardado por nós, muito aguardado por esta igreja, mas eu tenho em dizer para vocês nessa noite que, infelizmente, são muito poucos aqueles que compreendem de maneira correta o significado desta profecia, o significado deste assunto. Mas, pela graça de Deus, nesta noite, nós vamos entendê-lo de maneira correta e o mais pleno possível. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Vou projetar o texto aqui para você também, mas seria interessante se você acompanhasse também na sua Bíblia. Aqui em Joel, capítulo 2, verso 23, 24, depois verso 28 e 29, e a palavra de Deus diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Agora, capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando nós vamos ali no livro de Pentecostes, no capítulo 2, nós vemos ali que ocorreu ali um derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Os apóstolos de Jesus foram capacitados a falar em outras línguas, línguas de outras nações, para que pudesse haver a pregação do evangelho, aquelas pessoas que estavam ali. E naquela multidão que se formou, ali também estavam os sacerdotes, o sumo sacerdote, os príncipes do povo. E, evidentemente, ao ver tudo aquilo, eles entenderam imediatamente o que estava acontecendo e que os apóstolos de Jesus agora, então, pregariam para aquelas pessoas sobre a ressurreição de Jesus. Então, começaram a acusar os apóstolos de Jesus de estarem bêbados e Pedro, então, se levanta e, cheio do Espírito Santo, ele faz a sua defesa, a defesa dos apóstolos, através de um grande sermão. E Pedro diz, olha, nós não estamos bêbados coisa nenhuma, mas o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento daquilo que diz o profeta Joel. E Pedro então recita essa profecia de Joel capítulo 2, que nós acabamos de ler aqui. E as pessoas que estavam ali, meus irmãos, ao ouvirem Pedro recitar essa profecia, elas entenderam imediatamente o que é que estava acontecendo ali. Porque quando você estuda sobre o Espírito Santo, no Antigo Testamento, especialmente, o Espírito Santo sempre está presente, mas você percebe que durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava associado aos líderes da nação, mas ele não estava associado diretamente às pessoas mais comuns do povo. O Espírito Santo estava associado ao rei, ao sacerdote, aos príncipes, justamente porque durante todo o Antigo Testamento, o plano de Deus para o evangelismo era que ele fosse de um método corpóreo e localizado. Como assim? Deus escolheu uma nação, o povo de Israel, estabeleceu essa nação no melhor lugar do mundo, na encruzilhada do mundo, que era Jerusalém, porque quando você estuda sobre as rotas que haviam naquela época, as estradas, todas elas convergiam em Jerusalém. E através da influência do Espírito Santo nos líderes desta nação, então o propósito de Deus para esse povo era que ele fosse um povo rico, um povo próspero, um povo feliz, que vivesse em paz e segurança. E agora as outras nações, ao passarem ali ao redor de Jerusalém, ao se locomoverem, então eles veriam isso no povo de Israel. Então agora os líderes dessas nações se chegariam até os líderes de Israel e perguntariam assim, olha, me diz qual é o seu segredo, porque eu também quero isso para o meu povo. E o que é que eles fariam? Então eles abririam as portas do santuário e apresentariam a verdade que existe apenas um único Deus, um único Senhor, um único Salvador, e que um dia ele viria a este mundo e daria sua vida para que todos pudessem encontrar salvação. Acontece, meus irmãos, que o povo de Israel, os líderes do povo de Israel, eles falharam na sua missão porque eles refletiam quase nada, muito pouco, o caráter de Deus. Então agora, quando chega no dia do Pentecostes, isso muda. Isso muda. Primeiro eu vou dizer para você o que não muda. O que não muda é a maneira de Deus salvar as pessoas. Porque como era o método de Deus salvar as pessoas no Antigo Testamento? As pessoas olhavam para um santuário terrestre, e com os olhos da fé, elas enxergavam um Messias que viria e que entregaria a sua vida por eles para que eles pudessem ter salvação. Hoje não é diferente. Hoje, da mesma maneira, o Espírito Santo, assim como no passado, ele nos faz olhar para um santuário celestial e lá nós enxergamos um Salvador que veio, que deu a sua vida e que está intercedendo por cada um de nós todos os dias para que possamos encontrar salvação. Então a maneira de Deus salvar as pessoas não mudou. A obra do Espírito Santo sempre foi e sempre será conduzir as pessoas, o ser humano, a Cristo, para que possa ter salvação. Mas a partir do Pentecostes, o método do evangelismo muda. Agora não é mais um método corpóreo localizado, agora é um método individual. A partir daquele momento, o Espírito Santo estaria associado a todas as pessoas, e nas palavras de Jesus, rios de água da vida fluiriam daqueles que crescem. Isso ele disse se referindo ao poder do Espírito Santo, que seria distribuído entre todos, que Jesus distribuiria aos teus servos. E as pessoas entenderam isso imediatamente, tanto que ficaram questionando Pedro e os apóstolos o que é que eles precisavam fazer, porque eles também queriam aquele poder.
E o poder do Espírito Santo, meus irmãos, aqui na Bíblia, nesses textos, nessa profecia de Joel, ele é apresentado sobre um símbolo, o símbolo da chuva. Chuva temporã e chuva serôdia. O que são chuva temporã e chuva serôdia? Bom, a diferença entre chuva temporã e chuva serôdia não existe, porque chuva, é água do mesmo jeito. A diferença, meus amigos, não está na chuva, mas a diferença está no clima do planeta e no uso que os agricultores faziam dessas chuvas. Porque a chuva temporã é aquela que caía nas primeiras semanas do outono. E por ser outono, não estava tão calor, não estava tão quente, então era menos chuva, era uma chuva que caía em pouca quantidade e era constante. E como é que os agricultores se valiam dessa chuva? Eles aproveitavam essa chuva, que era pouca, mas que era constante, eles aproveitavam ela para que ela amolecesse o solo, então eles aravam o solo, lançavam as sementes, e essa chuva continuava caindo constantemente, e ela fazia então com que aquela semente que foi lançada à terra, fazia com que ela brotasse, com que ela germinasse e desse o seu fruto. Agora, mais à frente, então, vinha a chuva serôdia, e a chuva serôdia caía agora nas primeiras semanas da primavera. E por estarmos nas primeiras semanas da primavera, o clima começa a se aquecer, já é mais quente, então é mais água que cai, é mais chuva. E essa água que caía de maneira mais abundante, ela fazia agora com que esse fruto que tinha nascido, ela fazia com que ele ficasse maduro e estivesse pronto para o dia da colheita. Chuva temporã, meus amigos, falando de uma maneira, o seu significado para nós espiritual, chuva temporã foi aquela que caiu em Atos 2, no dia do Pentecostes. Ali o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas, amolecendo o solo do seu coração, e ela capacitou os apóstolos de Jesus de uma maneira especial para que eles lançassem a semente do Evangelho, e essa chuva continuou caindo, o Espírito Santo fez com que essa semente que foi lançada, fez com que ela nascesse, com que ela germinasse e desse o seu fruto. E qual é o fruto de Atos 2? Qual é o fruto do Pentecostes, da chuva temporã? É aquilo que eu e você somos hoje. O fruto é o cristianismo, a igreja cristã. Chuva serôdia, escatologicamente falando, é aquela que vai cair nos últimos dias da história desse mundo. E por o clima do pecado, o clima do planeta estar mais quente, estar já atingindo a medida máxima, então agora é mais água, é mais chuva, é mais poder, né? Agora, se você prestar atenção no texto, você vai perceber aqui que a chuva serôdia, ela vai cair depois da temporã. Ela vai cair depois que as eiras estejam cheias de trigo, depois que os lagares estejam transbordando de vinho e de óleo. Eu pergunto a você, o que significa isso? O que são essas eiras cheias de trigo? O que são esses lagares transbordando de vinho e de óleo, para que somente depois, então, Deus derrame o poder torrencial do Espírito Santo sobre toda a carne? E mais do que isso, o texto diz que nossos filhos e nossas filhas profetizarão, nossos velhos sonharão, os jovens terão visões. E eu pergunto a vocês, que sonhos, que visões e que profecias são essas que vão haver como resultado do derramamento torrencial do poder do Espírito Santo na chuva serôdia? E mais do que isso, né? O que é a chuva serôdia? Quando é que ela vai cair? O que ela vai produzir quando ela cair? Quem é que vai receber esse poder? Tudo isso nós vamos ver na mensagem de hoje. Agora, eu quero aqui pedir a sua licença para inverter a ordem das coisas. Eu vou inverter a ordem das coisas. Eu vou começar com o que vem depois, porque o objetivo da mensagem desta noite não é somente mostrar para você o que vem depois, mas é fazer você entender que o mais importante para mim e para você não é a chuva serôdia. O mais importante para mim e para você é o que vem antes, é a temporã. Essa é a mais importante. E é por ela que nós temos que orar e buscar ela constantemente todos os dias. Então, vamos começar com o que vem depois. Vamos começar com a chuva serôdia. E eu quero começar assim, quando. Quando é que a chuva serôdia vai cair? Então, meus irmãos, preste atenção nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, um texto da Senhora White, inspirada por Deus no livro O Grande Conflito, para que nós possamos ver quando é que a chuva serôdia vai cair. Vamos começar com o texto. Está aqui no livro O Grande Conflito, e o texto começa assim: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra. O que são os juízos finais de Deus que vão cair sobre essa terra?
você encontra esses juízos finais de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 16. São as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse. Então o texto está dizendo, antes de os juízos finais caírem sobre a terra, ou seja, antes das 7 últimas pragas serem derramadas sobre essa terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. O que é o Espírito e o poder de Deus sendo derramado sobre os seus filhos? Então, é aquilo que nós conhecemos como chuva serôdia. Então, veja, quando é que a chuva serôdia vai cair? O texto está dizendo, ela vai cair antes dos juízos finais de Deus caírem sobre essa terra, ou seja, a chuva serôdia vai ser derramada antes de que as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse caiam sobre essa terra. Agora, o que eu quero que você decore, porque eu vou te perguntar isso mais à frente, é o número da página em que isso está escrito no livro Grande Conflito. E você pode ver aí. Está escrito no livro Grande Conflito na página 464. Então, meus irmãos, anotem aí essa página. Vamos ver se você vai acertar aí. Quando ela cair, o que é que ela vai produzir? Então, está na sequência desse texto. Nós vamos estudando ele de maneira gradativa, para o nosso entendimento também ser gradativo. Então, veja. Naquele tempo, ou seja, em que tempo? No tempo em que a chuva serôdia for derramada, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou que fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Algumas pessoas, quando se deparam com esse texto aqui, elas dizem assim, olha, tá vendo? Chuva serôdia é santificação. Porque o texto está dizendo que quando a chuva serôdia cair, ela vai preparar o povo para a segunda vinda de Jesus. E acreditam que chuva serôdia seja santificação e que ela vai preparar a igreja para a volta do Senhor. Mas se você prestar bem atenção, não é isso que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que quando a chuva serôdia cair, as pessoas que estão lá fora, vivendo nessas falsas igrejas, sendo enganadas dia após dia em nome da fé, tanto leigos e como pastores, veja, às vezes nós pensamos que não existem pastores sinceros nessas outras igrejas, existem sim, muitos são sinceros. E a senhora White diz, olha, muitos leigos como pastores, eles vão ouvir essas verdades que serão pregadas pelos filhos de Deus com o poder do Espírito Santo, e eles vão aceitar alegremente essas grandes verdades, e eles vão então se separar dessas igrejas, onde o amor desse mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra, onde o amor ao dinheiro suplantou o amor a Deus e a sua palavra, e eles vão então agora se juntar com o povo de Deus, e então agora nós teremos um povo pronto para a volta de Jesus. Veja, meus irmãos, que o texto não está falando sobre santificação. Porque o texto está falando que quando a chuva serôdia cair, os filhos de Deus não serão santificados, mas serão capacitados a pregar a palavra de Deus com o poder torrencial do Espírito Santo. E agora, todos aqueles que estão sendo enganados nessas falsas igrejas, nessas falsas religiões, eles vão ouvir a palavra de Deus, e agora nós vamos ter um povo pronto para a volta do Senhor, por um motivo simples, porque esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, ela não é igreja triunfante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é a igreja militante, aquela que está militando, aquela que está pregando a palavra para que o evangelho seja terminado, a terminada pregação do evangelho. Mas Deus não tem somente essa igreja. Esta igreja é a igreja visível de Deus na terra. Mas Deus tem uma outra igreja, uma igreja invisível, formada por muitas e muitas e muitas pessoas sinceras que estão nessas falsas igrejas hoje, e que quando ouvirem essa palavra sendo pregada com o poder do Espírito Santo, se separarão dessas igrejas. E agora, a igreja invisível se junta com a igreja visível, e agora nós temos sim a igreja triunfante, aquela que vai ascender ao céu por ocasião da volta de Jesus. Nós vamos agora ter um povo preparado para a volta do Senhor Jesus. Isso aqui não tem nada que ver com santificação, mas isso tem que ver com capacitação.
A chuva serôdia não é um poder santificador, a chuva serôdia é um poder capacitador que vai capacitar os filhos de Deus com uma dupla finalidade. Primeiro, vai capacitá-los para que terminem de maneira sobrenatural a pregação do Evangelho. E segundo, vai prepará-los para que eles passem incólumes, intocados pelo período que vem à frente, que é o período onde serão derramadas as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Se você e eu recebemos esse poder do Espírito Santo, nenhum único fio de cabelo da minha e da sua cabeça se perderá. Nesse tempo, meus irmãos, é que vai acontecer esses sonhos, visões e profecias que o profeta Joel menciona lá no seu livro. Que sonhos, visões e profecias são essas que nossos filhos, filhas, jovens e velhos terão? Então, você vai se lembrar que na semana passada eu disse para você que 70% do livro do Apocalipse está no Antigo Testamento. Esse conceito vai ser aplicado aqui de novo. Se nós quisermos compreender que sonhos, visões e profecias são essas, nós temos que olhar no passado e ver como é que ela se cumpriu no passado, porque ela vai se repetir nos nossos dias. E no passado, quando a chuva temporã caiu, quais foram os sonhos, visões e profecias que os apóstolos de Jesus tiveram? Você encontra todas elas no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai aqui, por exemplo, em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, o anjo do Senhor aparece ali a Filipe e dá uma visão para ele, olha, vai em tal lugar lá e ele vai, ele segue a orientação do Espírito Santo, do anjo do Senhor, ele vai até o lugar onde Deus mostrou para ele, e lá ele vê aquele eunuco vindo, e o eunuco estava lendo um rolo do profeta Isaías, não estava entendendo. Filipe agora se apresenta a ele, explica que aquilo estava falando sobre Jesus, e o que acontece com aquele eunuco? Ele aceita a mensagem do Evangelho, e ele então é batizado por Filipe, ali nas águas. Se você for um pouco mais à frente, aqui em Atos capítulo 10, do verso 9 em diante, você vê que Pedro tem uma visão, ele vê aquele lençol cheio de animais imundos, Deus dizendo para ele matar e comer, ele, não, Senhor, nunca comi nada impuro, e Deus diz a ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro estava confuso, tentando entender o significado da visão, quando os enviados de Cornélio batem lá à sua porta. E agora ele começa a entender o significado da visão. Eu não posso considerar impuro quem Deus purificou, porque um judeu naquela época jamais entraria na casa de um gentil, porque senão ele ficaria imundo. Então Pedro vai até a casa de Cornélio. Porque no mesmo momento em que Pedro tinha a sua visão, pouco antes, Cornélio também teve uma visão, e na visão o anjo mandava ele buscar Pedro. E agora, quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que é que acontece ali? Pedro prega o evangelho e Cornélio e toda a sua família são batizados. Se você for ainda um pouquinho mais adiante, aqui no capítulo 16, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, 16, verso 6, você encontra ali Paulo e Timóteo. Paulo teve uma visão ali em Trode, eles estavam querendo pregar o evangelho na Ásia, mas o texto diz que o Espírito Santo impediu eles de irem pregar o evangelho na Ásia. Então, Paulo teve uma visão na noite. Paulo ele viu lá um varão macedônio, e o varão macedônio chamava ele, ó, venha Macedônia e ajuda-nos. Então o Espírito Santo deu uma visão para Paulo, ele queria ir para um lugar pregar, mas o Espírito Santo disse, não é lá que você vai pregar em outro lugar que eu estou te mostrando. E Paulo então foi pregar o evangelho aonde o Espírito Santo mostrou para ele. Ali no capítulo 23 de Atos, no verso 11, Paulo tem outra visão. O Senhor diz a ele, diz assim, olha Paulo, seja corajoso, porque do mesmo modo que você pregou sobre mim em Jerusalém, agora você vai pregar onde? Em Roma. Então, meus irmãos, percebam uma coisa. Quando o Espírito Santo foi derramado como chuva temporã sobre os apóstolos de Jesus, eles tiveram muitos sonhos, visões e profecias. De que tipo? Todas de cunho evangelístico. O Espírito Santo dizendo a eles a quem pregar e onde pregar. E assim será nos nossos dias. Os sonhos, visões e profecias que teremos não são esses que vemos hoje, o Espírito Santo revelando o pecado de um para outro. Os sonhos e visões que teremos serão de cunho evangelístico. Então imagina que eu não conheço a verdade, não sou um adventista do sétimo dia, e aí o pastor Danilo está lá na casa dele, Deus dá um sonho, uma visão para ele, e fala, olha, Danilo, amanhã você vai em tal lugar, lá você vai encontrar um rapaz lá chamado Marcelo, você vai pregar o evangelho para ele. Quando ele chega na minha casa e bate a minha porta, eu abro a porta e ele diz assim, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou. E eu vou dizer para ele, eu sei, porque Deus me mostrou ontem em sonho que você viria. E aí ele entra, prega o evangelho, e é assim, meus irmãos, que vai terminar a pregação do evangelho. Não é
pela TV Novo Tempo, embora seja uma ferramenta extraordinária que temos e avança muito o Evangelho. Mas quando estivermos nos últimos dias antes do fechamento da Porta da Graça, a pregação do Evangelho não vai terminar pela Novo Tempo. A pregação do Evangelho vai terminar pelos filhos de Deus que serão capacitados de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Este é o objetivo principal da chuva serôdia. Agora, vocês acham que o inimigo de Deus sabe disso? Sabe ou não sabe? Claro que sabe. Ele estuda as profecias ou não estuda? Claro que estuda. Ele conhece muito bem essas profecias, não conhece? Claro que conhece. E eu pergunto, conhece melhor do que eu e você essas profecias? Sim ou não? Por mais inteligência que o inimigo tenha, por mais estudioso da palavra de Deus que ele seja, você e eu temos uma coisa que ele não tem. É por isso que nós oramos antes de abrir a Bíblia. Você e eu temos a iluminação do Espírito Santo, coisa que o inimigo não tem. Então, por mais inteligente, por mais estudioso que ele seja, é uma vergonha nós admitirmos que ele conhece melhor do que nós as profecias. Isso jamais poderia acontecer, jamais. Porque nós temos a iluminação do Espírito Santo de Deus. O fato é que ele conhece sim as profecias, é claro que conhece. E como é que você acha que ele está agora? Você acha que ele está, por exemplo, sentado agora no seu trono de maneira confortável, com as suas pernas esticadas e cruzadas, com ar-condicionado, tomando um suquinho de laranja e esperando os filhos de Deus serem capacitados pelo Espírito Santo para que eles então terminem a pregação do Evangelho e o fim dele chegue? Esperando que isso aconteça pacificamente? Como é que ele está? Veja como ele está. Veja o que o texto diz sobre como ele está. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. Satanás quer estorvar, ele quer atrapalhar, ele quer de alguma maneira impedir ou confundir as pessoas com respeito a esse assunto da chuva serôdia. Ele não quer que ela caia e os filhos de Deus sejam capacitados a terminar a pregação do Evangelho. O que é que ele vai fazer para estorvar? O que é que ele vai fazer para atrapalhar? Aqui está na sequência desse texto, Livro Grande Conflito, página 464. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ou seja, antes que chegue o tempo para o derramamento da chuva serôdia, o que ele vai fazer? Esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Uma contrafação é uma falsificação de algo que é verdadeiro. Uma falsificação muito parecida com o original, com o objetivo de confundir as pessoas para que quando o verdadeiro, para que quando o original venha, as pessoas fiquem confusas e não saibam distinguir entre qual é o verdadeiro e qual é o falso. Isto é uma contrafação. E perceba que pelo texto que lemos, o inimigo é astuto, porque ele estuda as profecias, ele sabe aquilo que Deus vai fazer, então o que é que ele faz? Para tudo aquilo que ele vai fazer, ele introduz uma contrafação, só que ele vem antes, ele antecipa, ele vem na frente, para que quando o verdadeiro vier, as pessoas fiquem confusas. E é assim que ele age. Veja, por exemplo, com Jesus. Antes de Jesus vir ao mundo e começar o seu ministério, o que foi que Satanás fez? Satanás introduziu uma contrafação. Ele levantou muitos falsos cristos nessa terra que faziam curas e milagres semelhantes aos de Jesus, para que quando Jesus iniciasse o ministério, as pessoas ficassem confusas. A Bíblia até fala de um deles. Você quer ver? Está no livro de Atos, no capítulo 8, versos 9 e 10. Olha o que o texto diz. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O que é esse título, o grande poder, que está em letra maiúscula aqui na minha Bíblia? É um dos títulos do Messias. Então, antes de Jesus iniciar seu ministério, Satanás introduziu uma contrafação, levantou muitos falsos cristos para enganar as pessoas. Quando Deus chamou a senhora White a profetizar, e ela profetizou, antes dela aceitar o chamado, Deus chamou dois homens. Deus chamou William Foy e Hazen Foss, mas esses homens não aceitaram o chamado. E por que eles não aceitaram o chamado? Porque tiveram medo. Porque um pouco antes de Deus chamá-los, Satanás havia levantado no mundo muitos falsos profetas que enganavam as pessoas o tempo todo. E o termo profeta estava em descrédito naquela época. Ninguém nem podia ouvir falar de profeta. Nos dias em que estamos vivendo, veja, mais à frente, antes do Senhor Jesus voltar, Satanás vai introduzir uma outra contrafação. Nós não sabemos que ele vai imitar a volta de Jesus.
O inimigo é assim. Para tudo aquilo que Deus vai fazer, ele sempre tem uma contrafação, só que ele antecipa, ele vem antes, ele vem na frente com o objetivo de enganar as pessoas. E não vai ser diferente aqui com a chuva serôdia. Agora, aonde é que você acha que ele vai introduzir essa contrafação da chuva serôdia? Você acha que vai ser no mundão? Então veja o que é que diz o texto. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor. Então veja que a contrafação não vai ser no mundão, mas a contrafação vai ser aonde? Nas igrejas em que Satanás coloca sob seu poder sedutor, nas igrejas onde a palavra de Deus não é pregada de maneira correta, nas igrejas onde o amor ao dinheiro suplanta o amor a Deus. Lá ele vai introduzir e veja qual vai ser o resultado dessa contrafação. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Meus irmãos, o que é um grande interesse religioso, se não um reavivamento? Um avivamento. Antes que Deus derrame a chuva serôdia verdadeira, Satanás vai introduzir no mundo uma contrafação da chuva serôdia e ela vai despertar um grande interesse religioso no mundo, um grande reavivamento. Mas eu digo a vocês nessa noite, em nome de Jesus, é um falso reavivamento, falso. E por que é falso? É simples. Se você abrir sua Bíblia comigo aqui, no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, verso 19 até o verso 21, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ele está dizendo que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor de Dan a Berseba, ou seja, de uma ponta a outra do reino. Ninguém tinha dúvidas de que Samuel era um profeta do Senhor. Por quê? Porque ele fazia revelações do futuro? Porque ele contava o pecado de uma pessoa para outra? Não. Simplesmente por esse motivo. O texto diz: porque nenhuma de todas as suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Por quê? Porque as palavras de Samuel eram a palavra do Senhor. Irmãos, na poesia hebraica do Antigo Testamento, não é? Existem duas palavrinhas que andam sempre juntas e nunca se separam. Nunca. Uma delas é a palavra ruar. Ruar significa Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, ruar. E a outra palavrinha hebraica que nunca se separa de ruar é davar. Davar significa palavra, palavra do Senhor, palavra de Deus. Aonde está o ruar, está a davar. Aonde está o Espírito Santo, está a palavra de Deus. Você quer ver isso? 1 Samuel capítulo 15, verso 26. Veja o que o texto diz. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ou seja, a davar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Saul rejeitou a davar. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Como consequência, o que foi que aconteceu com ele? No capítulo seguinte, capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, ruar. O que foi que Saul fez? Saul rejeitou a davar. Como consequência, o ruar se retirou dele. Saul rejeitou a palavra do Senhor, como consequência, o Espírito Santo se afastou dele, ou seja, na verdade, ele se colocou além dos limites da proteção de Deus. Vamos comigo aqui em 2 Samuel, capítulo 23, que aqui vai ficar bem claro. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Veja, o Espírito do Senhor, o ruar, fala por meu intermédio e a sua palavra, a sua davar, está na minha língua. Percebe, irmãos, que em todo o Antigo Testamento é assim. Aonde está o ruar, está a davar. Aonde está o Espírito Santo de Deus, está a palavra de Deus. Agora, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ruar e davar é um binômio inseparável. Espírito Santo e palavra de Deus estão juntas, ou seja, não tem como alguém dizer que é um tremendo pregador, que é um conhecedor da palavra de Deus, não tem como alguém dizer que é cheio do Espírito Santo,
Não tem como alguém dizer que é cheio do Espírito Santo, não tem como alguém dizer que faz curas e milagres em nome de Jesus, se não é um tremendo conhecedor, um tremendo pregador, um tremendo praticante da palavra de Deus, porque Ruá e Davar nunca se separam. O que é que está acontecendo hoje com essas igrejas? Eles dizem ter o Ruá. Olha, o Espírito Santo está conosco, nós fazemos curas, milagres em nome de Jesus, expulsamos demônio. Mas o que é que eles estão fazendo com a Davar? Eles estão rejeitando a Davar, quando dizem que o sábado foi abolido, que o domingo é o dia de guarda, quando dizem que o homem tem vida consciente após a morte, antes da volta de Jesus, não é? Quando contam essas mentiras, quando enganam as pessoas. Quando dizem que o Velho Testamento não vale mais, que agora é só a graça e não precisamos mais guardar a lei, percebe? Por isso, meus amigos, eu digo a vocês que é um falso reavivamento, porque estão rejeitando a Davar. E por isso a senhora White, inspirada por Deus, diz aqui na sequência desse texto o seguinte: multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de quem? Infelizmente, a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. O Grande Conflito, página 464. Então veja, multidões estão exultando de que Deus está operando maravilhosamente através delas, mas a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite que isto é obra de outro espírito. Por quê? Simplesmente porque estão rejeitando a palavra do Senhor, com um tremendo respeito. Porque eu respeito todas as igrejas, com tremendo respeito, mas com uma profunda convicção. Eu digo a vocês, em nome de Jesus, nesta noite, que isso que você está vendo não é o poder do Espírito Santo, mas é o quê? Isto é a contrafação de Satanás da chuva serôdia. Isso que você está vendo no mundo religioso hoje, aquilo que falamos na semana passada, através do carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, isto não é nada mais, nada menos do que a contrafação da chuva serôdia que a senhora White já dizia nos seus escritos, que Satanás introduziria no mundo antes da verdadeira chuva serôdia, com o objetivo de confundir, com o objetivo de enganar as pessoas. Essa é a contrafação, irmãos, ela já está aí e ela não vai parar. Daqui por diante, até os dias da volta de Jesus, ela só vai aumentar cada dia mais e mais e mais. Os dias que antecederão a volta de Jesus serão dias de grande manifestação de poder. De um lado, Satanás manifestando todo o seu poder com o objetivo de destruir e de enganar as pessoas. E do outro lado, o Senhor Jesus manifestando o seu poder através do poder do Espírito Santo com o objetivo de salvar as pessoas. Agora, me digam uma coisa. Quando é que a chuva serôdia vai cair? Quando é que ela vai cair? O texto é muito claro. O texto está dizendo que ela vai ser antes das 7 últimas pragas. Antes. E o texto também está dizendo que ela vai ser depois do início da contrafação. Porque a contrafação vem antes e não vai parar. Então veja, as pragas já estão caindo? Não. As pragas ainda não estão caindo. Covid-19 não é uma das 7 pragas. Não é. As pragas não estão caindo. E a contrafação já iniciou? Já iniciou, já está aí, já estamos vendo no mundo religioso. Então eu pergunto para vocês, a chuva serôdia é antes das 7 últimas pragas e depois do início da contrafação? Então respondam, quando é o dia da chuva serôdia? Quando é que ela vai cair? Meus irmãos, o dia da chuva serôdia é hoje. É hoje que ela vai cair, não é para a gente esperar mais, porque as pragas não estão caindo e a contrafação já está aí. Então o dia da chuva serôdia cair é hoje, é agora, é nos meus dias, nos seus dias, nos nossos dias. Por isso que a minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando ela se levanta e quando ela ergue a sua voz e conclama as pessoas a viverem um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma de vida, ela está correta. Este é o tempo do verdadeiro reavivamento, este é o tempo da verdadeira reforma, não é para nós esperarmos mais. Estamos vivendo nos dias em que Deus quer derramar sobre nós a plenitude do poder do Espírito Santo. Esses são os dias em que nós estamos vivendo. Agora, infelizmente, muitas pessoas, têm esperado que a chuva serôdia caia para santificá-los. E com isso, talvez percam esse poder. Porque a chuva serôdia, vou repetir, não vai cair para santificá-los, vai cair para capacitá-los. E veja, meus irmãos, que essa contrafação que o inimigo introduz no mundo hoje, através
pentecostalismo, o neopentecostalismo e o carismatismo, ele é um dos grandes braços que Satanás tem. E através desse braço, através dessa agência, ele abraça todo mundo cristão. Mas o objetivo dele não é abraçar só os cristãos, ele quer abraçar o mundo todo. Então, o outro braço que ele usa para abraçar aqueles que não são cristãos é o espiritualismo, como nós vimos na quarta-feira passada. Esses são os dois braços, as duas grandes agências que Satanás tem no mundo hoje, e com isso ele está abraçando todo o mundo. Agora, será que eu devo esperar que a chuva serôdia caia para me santificar? O que é a chuva serôdia? Você sabe o que é a chuva serôdia? Então veja o que é a chuva serôdia. Aqui está. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Este derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Então, o que é a chuva serôdia? Segundo esse texto, era uma especial concessão de graça espiritual. E o que mais? Veja a sequência, está no livro Atos dos Apóstolos, página 55. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor. Então, meus irmãos, o que é a chuva serôdia? A chuva serôdia é uma especial concessão de graça espiritual adicional. Chuva serôdia é um poder adicional. Agora, raciocinem aqui um pouco comigo. Se a chuva serôdia é um poder a mais, se a chuva serôdia é um poder adicional, então quem é que vai estar apto a receber um poder a mais? Quem é que está apto a receber um poder adicional? Não é outro, senão aquele que já tem o quê? Senão aquele que já tem poder. Como que eu vou receber um poder a mais? Como que eu vou receber um poder adicional se eu já não tiver poder? Não tem como. Para eu receber um poder adicional, primeiro eu tenho que ter um poder. Deus quer dar um poder adicional para aqueles que já têm poder. Agora, por que a chuva serôdia é um poder adicional, um poder a mais? Lembra que vimos na quarta-feira passada aquela união daqueles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? E eu mostrei para vocês que eles são semelhantes a rãs, porque assim como no passado, Satanás vai dar para esses 3 espíritos o máximo do seu poder com o objetivo de enganar as pessoas? Satanás vai dar a eles o máximo do seu poder. Por isso, então, o que é que Deus faz? Deus vem agora e dá para você um poder a mais. Deus dá um poder adicional para que a mensagem da pregação do Evangelho faça frente e combata essa tríplice mensagem espúria que o inimigo introduz no mundo hoje. Agora, será que ela vai me santificar para o dia da volta de Jesus? Então veja. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Veja, a senhora White está dizendo que muitos estão negligenciando uma preparação tão necessária. O que é que vai acontecer com esses? Isso é muito triste, o que eu vou mostrar agora. Está no livro Primeiros Escritos, página 71. Ela diz assim, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação. Então veja, meus irmãos, que a chuva serôdia, ela não vai preparar você para a volta de Jesus. Para você receber a chuva serôdia, é necessário que você já tenha uma preparação. Agora, qual é essa preparação? O que é essa preparação tão necessária que você e eu temos que ter para recebermos, né, o poder especial, o refrigério da chuva serôdia nesses dias? Então, aqui está. A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa. Agora veja o que diz a sequência do texto. A menos, porém, que os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje estejam em viva associação com o Espírito Santo, não estarão prontos para o tempo da ceifa. A menos, porém, que os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje estejam em viva associação com o Espírito Santo, mantendo suas lâmpadas espevitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial necessidade.
livro Atos dos Apóstolos, página 55. Irmãos, a senhora White é muito clara. A menos que todos nós estejamos em um relacionamento vivo e íntimo com o Espírito Santo de Deus hoje, não receberemos chuva serôdia. A menos que mantenhamos as nossas lâmpadas espevitadas e ardendo hoje, não receberemos chuva serôdia. Agora, onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Lâmpadas espevitadas e ardendo, onde é que nós encontramos isso? Evangelho de Mateus, capítulo 25, 13 primeiros versos, parábola das 10 virgens. A senhora White está se referindo aqui à parábola das 10 virgens. Né? Irmãos, o que aquelas 10 virgens da parábola representavam? Nós sabemos que mulher em profecia é símbolo de igreja. Agora, aquelas 10 virgens representavam quantas igrejas? 10 igrejas? Não. Representavam 2 igrejas, porque 5 eram prudentes e 5 eram insensatas? Também não. Aquelas 10 virgens representavam uma única igreja por um motivo simples, porque todas aquelas mulheres tinham a mesma características, todas elas eram virgens, todas eram puras. E onde é que está a pureza de uma igreja? A pureza de uma igreja está no seu contexto, por exemplo, quando ela surge, não de uma briga de crente ou de uma portinha de fundo de quintal que alguém levanta, mas quando ela surge, por exemplo, em cumprimento a uma profecia. A pureza de uma igreja está nas suas doutrinas, quando elas são bíblicas, quando ela usa somente a Bíblia e toda a Bíblia como sua regra de fé e prática. E essas 10 virgens também estavam aguardando quem? Aguardando a vinda do noivo. Estavam aguardando a volta de Jesus. Então, meus irmãos, essas 10 virgens se referem a uma única igreja. Uma igreja pura, fiel e verdadeira, porque nasce como o cumprimento de uma profecia, porque guarda toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, não somente aquilo que lhe convém, e porque aguarda a vinda do noivo. E eu só conheço uma igreja no mundo hoje com essas características. Louvo a Deus, porque você e eu estamos aqui e fazemos parte dela. O Senhor Jesus estava falando de nós ali, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a princípio, nós achamos que esse retrato é bonito, não é verdade? Mas ele não é tão bonito assim. Porque o Senhor Jesus diz que a sua igreja é uma igreja dividida. Embora seja fiel e verdadeira, esteja guardando a sua volta, ela é uma igreja dividida. Por quê? Porque parte dela é prudente e parte dela é insensata. E o que é que diferencia um grupo de virgens da outra? Não é a questão da guarda do sábado, não é questão de fidelidade nos dízimos e ofertas, também não é questão de frequência aos cultos, mas o que é? As prudentes tinham azeite na vasilha, além do azeite na lâmpada. Irmãos, o que é aquela lâmpada? Aquela lâmpada era como que um potezinho de manteiga assim rasinho, com um pouquinho de azeite dela, e tinha um pavio que ficava aceso, e aquele azeite fazia aquele pavio permanecer aceso. Essa lâmpada é um símbolo do quê? Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor Jesus está dizendo que todos os membros da sua igreja têm a sua palavra na mão. Todos. Todas as virgens tinham a lâmpada. E a lâmpada de todas elas estava acesa. Ou seja, para todos nós, o Espírito Santo em algum momento iluminou a nossa mente para que nós compreendêssemos a palavra de Deus e aceitássemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Para todos nós. Agora, os insensatos são aqueles que confiam nessa experiência do passado, porque a lâmpada na mão representa a experiência do passado. Mas os prudentes são aqueles que têm azeite na vasilha, e o azeite na vasilha representa uma experiência do presente, do hoje, porque o azeite tem que ser renovado constantemente. O relacionamento com o Espírito Santo não pode ser do passado, tem que ser do presente. A senhora White, a palavra de Deus está dizendo, a menos que tenhamos um relacionamento vivo hoje com o Espírito Santo de Deus, não receberemos a chuva serôdia. Agora, muitos são prudentes e muitos são insensatos. E eu pergunto a vocês, quantos são prudentes e quantos são insensatos? Eu não sei dizer para você. Mas uma coisa eu sei dizer. A parábola das 10 virgens, que é um retrato falado da igreja fiel e verdadeira e que aguarda a volta de Jesus, ela diz que pelo menos a metade da igreja pode estar sem um relacionamento íntimo e vivo com o Espírito Santo hoje. Pelo menos a metade. Porque 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. Pelo menos a metade do povo de Deus pode estar sem um relacionamento vivo e íntimo com o Espírito Santo hoje. E por quê, meus irmãos? Por quê? Porque não estão mais se alimentando da palavra de Deus. Não estão mais se alimentando.
Sabe, às vezes eu fico perplexo com isso, porque quando eu conheci essa igreja, há 22 anos atrás, quase 22 anos atrás, quando eu fui batizado, Adventismo Sétimo Dia era sinônimo de o povo da Bíblia. Hoje não mais. As pessoas não estudam mais a Bíblia. Talvez o conhecimento que tem hoje é de ouvir o pastor Danilo pregar no sábado de manhã, é de participar de uma série de eventos finais como essas quartas-feiras, é de ouvir o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Gilson Brito, o pastor Arilton na TV Novo Tempo. Mas não vão à fonte. Não vão buscar o conhecimento direto da fonte. A senhora White diz claramente que poucos minutos aos pés do Espírito Santo valem mais do que horas e horas e horas aos pés de grandes mestres. Mas talvez o conhecimento que tenhamos hoje seja superficial. Por quê? Porque estamos nos contentando só com o conhecimento dos outros. Isso é um grande perigo, irmãos. Porque quando as virgens insensatas chegam para as prudentes e pedem para que elas deem o azeite, elas não dão. Às vezes nós podemos pensar assim, elas são egoístas. Não. É que nós não podemos comunicar o nosso relacionamento com o Espírito Santo um para o outro. A minha experiência com o Espírito Santo serve para a minha salvação. O meu relacionamento com o Espírito Santo serve para a minha transformação. Cada um de nós tem que ter um relacionamento individual com o Espírito Santo. Eu não posso estudar para que você seja salvo. Você tem que estudar, você tem que orar, você tem que se relacionar com Deus para que você seja salvo. Um não pode fazer isso pelo outro. E talvez esse seja o grande problema. Por quê? O que é que nós fazemos? Hoje nós não estamos mais permanecendo em Jesus. Fomos ligados a Ele no dia do nosso batismo, mas não estamos mais permanecendo. E como é que se permanece em Jesus? Aqui está, João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso aqui é uma linguagem simbólica, meus irmãos. Simbólica. Como é que eu vou comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? O que foi que Jesus disse quando esteve aqui? Olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é um pedaço de pão que eu vou lá comer? Claro que não. Isso é uma linguagem simbólica. Jesus diz, você tem que beber do meu sangue, não é? Então, o que eu tenho que fazer agora? O que Jesus disse? Olha, eu sou a videira verdadeira, é uma linguagem simbólica. Então, queridos, como é que se come a carne e o sangue de Jesus? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está, nas minhas mãos, né? Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Aqui está nas minhas mãos a Bíblia. Esta é a carne e o sangue de Jesus. Nós temos que devorar isso aqui todos os dias da nossa vida. Esse tem que ser o nosso alimento espiritual. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora, isso aqui tem me intrigado e me incomodado. E vocês vão me dar licença agora, porque eu preciso abrir um parênteses aqui. Uma vez, o pastor Camacho me convidou para fazer uma série sobre o Espírito Santo lá na igreja dele, quando ele estava lá no Morumbi ainda. E eu fui lá. E no último dia, no encerramento, eu preguei exatamente este sermão aqui. Ele acabava aqui. Ele acabava aqui. Até aquele momento. Só que sabe o que aconteceu? Eu fiz lá num dos domingos à noite, num domingo à noite terminei esse sermão, e no fim da mensagem, uma irmã da igreja veio falar comigo e veio me dizer assim, Marcelo, por que você não vem pregar isso aqui no sábado? Eu disse a ela, olha, eu vim pregar no domingo porque vocês me convidaram para pregar no domingo. Se tivessem me convidado para pregar no sábado, eu pregaria no sábado. Mas aí ela disse assim, não, sabe o que eu estou te perguntando? Porque eu fui falar com um dos anciãos, por que você não veio pregar isso aqui no sábado? E ele disse assim para mim que não pode falar isso aqui no sábado. Porque se você falar isso aqui no sábado, a igreja vai estar com visita e as visitas vão ouvir isso aqui e nunca mais vão vir aqui na igreja. Eu falei, olha, irmã, essa é a opinião dele, não é a minha. Se me convidassem para pregar no sábado, eu pregaria no sábado. Eu não sei o que foi que aconteceu lá. Não sei o que ela fez, se ela falou com o pastor, mas assim, naquele mesmo dia o pastor Camacho me ligou. E ele disse assim para mim, Marcelo, semana que vem, do sábado para o domingo, na virada da noite, eu vou fazer uma vigília aqui na igreja só para os líderes da igreja. E eu quero que você venha aqui e pregue de novo esse mesmo sermão só para os líderes da igreja. Tá bom. Eu fui lá. E era 4 horas da manhã, eu subi no púlpito para pregar esse sermão de novo. Só que aí, eu inseri mais alguma coisinha nele, que eu vou mostrar para vocês agora. Prestem atenção.
O texto diz assim: fonte de perigos é a negligência por parte do púlpito de insistir sobre a lei divina. Nos dias passados, o púlpito era o eco da voz da consciência. Irmãos, o que a senhora White está dizendo aqui? Que no passado, o púlpito era o eco da voz da consciência, mas hoje não é mais. Está negligente. Então, talvez nós pudéssemos interrogar o púlpito agora para perguntar para ele por que ele está sendo negligente e ele não é mais hoje o eco da voz da consciência. E quem é a voz que fala a nossa consciência? É o Espírito Santo. O púlpito hoje não é mais um eco da voz do Espírito Santo. Então, vamos interrogar o púlpito. Agora, uma triste notícia: o púlpito não fala. Quando ela diz o púlpito, de quem é que ela está falando? Está falando do Marcelo, que é ancião de igreja. Está falando de todo aquele que vai ao púlpito com o microfone em mãos, com a pretensão de abrir esse livro aqui e pregar o que está aqui para as pessoas. Ela está dizendo que no passado, o púlpito pregava aquilo que o Espírito Santo mandava. E hoje não mais. Hoje não mais. Por quê? Veja. Os nossos mais ilustres pregadores davam admirável majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo do mestre e pondo em preeminência a lei, seus preceitos e o quê? Não pode. Ameaças. De jeito nenhum. Percebe? Hoje, o que é que o púlpito moderno faz? Veja. Esse perigo leva a outro, o de não avaliar devidamente o mal do pecado, sua extensão e demérito. A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina a justiça divina. Por que o púlpito hoje não é mais o eco da voz da consciência? Não é mais o eco da voz do Espírito Santo? Porque o púlpito hoje só quer falar sobre o amor de Jesus, o Jesus que ama, o Jesus que perdoa, o Jesus que liberta, o Jesus que salva. Mas esse mesmo Jesus também é apresentado na Bíblia, esse cordeiro também é apresentado como leão da tribo de Judá, aquele que julga e que rege as nações. Não tem como eu separar os atributos de Deus. Não tem como eu apresentar Deus só como amor, se Deus é sempre amor e sempre justiça. Não dá para separar o amor de Deus da justiça de Deus. A mensagem tem que ser completa. Ela tem que apresentar o amor e a justiça juntos. Agora, o que acontece hoje? Os sermões de hoje, meus irmãos, com todo respeito, na sua grande maioria são sermões água com açúcar. São mais mensagem de autoajuda do que exortação da palavra de Deus. Os nossos pregadores hoje, eles querem mais sermões motivacionais e sermões de autoajuda do que pregar a palavra de Deus. E por quê? Infelizmente, porque a igreja hoje, com tristeza que eu vou dizer isso, e eu não sou um crítico da igreja, eu sou a favor da igreja e eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando mal da igreja. Mas, infelizmente, a igreja hoje ela está vivendo na era dos shows e dos espetáculos. Porque tudo hoje é show, tudo hoje é espetáculo. As pessoas vêm para a igreja hoje e os pregadores, quando sobem o púlpito, eles veem as pessoas como um povo reclamão, resmunguento, porque as pessoas vão à igreja hoje como se a igreja fosse um restaurante. Eu vou lá para ser bem servido, eu tenho que sentar no lugar que eu quero, eu tenho o meu lugar lá reservado, a comida tem que estar de acordo com o meu paladar, senão eu vou embora e não volto mais. Não volto mais. Eu nunca me esqueço de algo que aconteceu comigo uma vez na igreja da Vila Maria. Na sexta-feira à tarde, o elevador quebrou. E como eu sou adventista, eu não podia chamar o técnico para consertar o elevador nas horas do sábado. Resolvemos desligar o elevador nas horas do sábado. Uma visita foi na igreja. Não é? E depois descobriu que eu era o primeiro ancião, não sei como descobriu no e-mail, e me mandou um e-mail dizendo assim, olha, que era um absurdo ele ter que ir numa igreja daquela e ter que descer 2 andares com a mulher dele de escada porque o elevador estava desligado. E o cara ainda escreveu no e-mail para mim assim, tenho certeza que se fosse a sua mulher, você ia deixar o elevador ligado. Irmãos, a igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar de diversão. A igreja não é um restaurante, a igreja é casa de Deus, ali é a vontade de Deus que tem que ser feita, é a palavra de Deus que tem que ser pregada do jeito que ele deseja que ela seja pregada. Agora, hoje, os pregadores vão ao púlpito e veem as pessoas como um povo reclamão, resmunguento, cheio de exigência, e a maioria deles prega um sermãozinho de água com açúcar para agradar os ouvidos de quem está ouvindo, para que as pessoas levantem, vão embora para casa e voltem satisfeitas para o próximo show, sem dar nenhum trabalho.
Felizmente é isso que está acontecendo na igreja hoje. Veja a consequência. Veja a consequência disso. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Nós temos que ir ao púlpito e chamar o pecado de pecado. Falar de um Salvador que veio e morreu para nos salvar, mas que também é um Senhor da nossa vida e que vai nos transformar, porque nós não podemos ser salvos para continuar vivendo no pecado. Foi a negligência dessas verdades que abriu as portas aos males que tanto estão se generalizando agora no mundo religioso. E aqui eu vou parar um segundo para te fazer aquela pergunta que você já sabe a resposta. Aqui deve ser encontrado o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Livro Grande Conflito, que página? 464 e 465. Irmãos, com todo respeito, se você não está gostando do que você está ouvindo hoje, então não adianta você procurar o pastor Danilo, não adianta você me procurar para reclamar. Você tem que ir na sua casa, dobrar o seu joelho e conversar com Deus, porque quem está dizendo que o Espírito Santo não está atuando na igreja hoje como gostaria, como poderia, como deveria, porque o púlpito deixou de ser o eco da sua voz, não sou eu, mas é Deus através da inspiração profética que ele deu para essa igreja. Nós não podemos permitir que isso aconteça. O púlpito tem que voltar a ser o eco da voz do Espírito Santo. Nós não podemos mais achar que a igreja é um ambiente social, que nós temos ali apenas para nos confraternizar e ouvir aquilo que nos alegra e ir embora para casa todo mundo feliz. Não, nós temos sim que chamar o pecado pelo nome. Nós temos que exortar as pessoas a um reavivamento e uma verdadeira reforma. Nós temos que mudar isso, né? E quando isso acontecer, né? Quando isso acontecer, quando o púlpito voltar a ser o eco da voz da consciência, quando a palavra de Deus voltar a ser pregada como deve, com o poder do Espírito Santo, então, meus irmãos, muitas mudanças vão acontecer no nosso meio. Mas as duas mais importantes que eu vejo hoje, as duas mudanças mais importantes que eu vejo hoje que o Espírito Santo faria na sua igreja, primeiro, é na questão do relaxamento que existe hoje na guarda do sábado, e segundo, na questão da saúde, da nossa alimentação. Os dois pontos principais e mais importantes seriam os primeiros, que eu entendo que o Espírito Santo iria fazer uma reforma, e nós hoje seria nesses dois pontos. Porque hoje existe um relaxamento muito grande na guarda do sábado. O sábado, para alguns, começa 9 horas da manhã, quando ele chega na igreja, e termina meio-dia, quando o pregador diz amém. Os limites do sábado. Algumas profissões que parecem que têm uma autorização especial de Deus hoje para trabalhar ao sábado. Não é? E também na questão da alimentação. Porque quando se fala em alimentação, hoje, para a maioria das pessoas é assim, não, eu tenho que virar vegetariano, deixar de comer carne. Irmãos, comer carne nunca foi, não é e nunca vai ser pecado. Agora, carne não pode ser a base da sua alimentação, mas e o resto? Né? Quantos adventistas do sétimo dia hoje não trocam a sua salvação por uma xicrinha de café? Hoje, se dá estudo bíblico para as pessoas e nem se fala mais que tomar café é pecado. Pelo menos 70%, 80% da igreja hoje toma café. Muitos bebem bebida alcoólica, outros comem aquilo que não deve. Reforma da saúde, as duas principais. Somente quando isso só vai acontecer quando, primeiro, nós temos que voltar às nossas origens. O púlpito tem que voltar a ser o eco da voz do Espírito Santo, nós temos que voltar a pregar a palavra como ela é. Como Paulo diz aqui na sua carta, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Prega a palavra. Exorta, corrige, para de ir no púlpito para contar historinha, para de ir no púlpito para contar piada, para fazer as pessoas rirem, prega a palavra.
Nós temos que voltar a nos alimentar da carne e do sangue de Jesus. Somente quando fizermos isso é que vamos estar o quê? Cheios do Espírito Santo. Agora, um detalhe. Falando nisso, sabe do que foi que eu me lembrei? Eu me lembrei da profecia de Joel, que diz lá que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e que isso tem que acontecer antes que a chuva serôdia seja derramada. Irmãos, o que são essas eiras se enchendo de trigo e esses lagares transbordando de vinho e de óleo? Não são outra coisa do que você e eu cheios do pão e da carne de Cristo, do que você e eu cheios do sangue de Jesus Cristo, da sua palavra, e agora estamos transbordando o quê? Do Espírito Santo, agora temos poder. Então podemos receber o quê? Um poder adicional. O mais importante, meus irmãos queridos, é a chuva temporã. Essa sim é santificação. É você aproveitar cada segundo do seu tempo para estar com Jesus, para ter um relacionamento íntimo com Ele através do estudo, através da oração, através do testemunho, nos esforçarmos por vivermos aquela mensagem que pregamos, permitindo que o Espírito Santo nos transforme. Somente assim nós não ouviremos dele e não vos conheço quando ele voltar. Chuva temporã, essa nós temos que buscar a cada instante, a cada momento, cada gotinha dela que cai na nossa vida, para que nós tenhamos poder, para que possamos estar cheios do Espírito Santo, para que então depois possamos receber, agora sim, um poder adicional. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram o azeite consigo, e as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2. Ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que tu és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E receoso,
Eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeio e ajunto onde eu não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, e eu tive sede e deste-me de beber, e eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade, eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizeste a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.